Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 12. Aqui Jesus agora ele fala com o centurião, ele demonstra fé a Jesus. Nós estamos no episódio de número 43 da terceira temporada. E as escrituras sagradas narram assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Bem, meus queridos irmãos, aqui entram, Jesus, ele desceu do monte, ele curou um leproso e agora ele entra em Cafarnaum e quem procura ele é um centurião. Bem, essa palavra centurião para você deve ser uma palavra desconhecida, você deve imaginar que o centurião era alguém de autoridade, mas você não imagina o quanto de autoridade ele tinha. Um regimento, vamos chamar de legião romana, ela tinha em torno de 6.000 homens e eram divididos por 60 centúrias. E cada centúria dessas havia um centurião, que tomava conta. Ele era o soldado profissional do Império Romano. Era ele que ditava as regras exatamente para poder fazer com que as regras, as leis, as normas, os decretos de Roma fossem cumpridos. Isso à base de qualquer coisa tinha que ser cumprido, e o centurião ele estava ali exatamente para poder fazer essa linha de frente. Então, como ele era do Império Romano, era o centurião, você imagina que, só pela quantidade de homens que ele administrava e comandava, você imagina o poder e a autoridade que esse centurião tinha. E agora, uma coisa que meio que se contradiz não, é uma coisa que meio que se choca, que ele tem fé, porque os romanos, eles não é que eles não gostavam, mas eles estavam em conquista da terra dos judeus e estavam em Israel. Os judeus não gostavam deles, óbvio, porque, como eu já disse em podcasts anteriores, havia uma injustiça social muito grande e eles estavam ali para fazer e cumprir-se a lei. Então ele procura Jesus, ele demonstra um ato de fé. Aqui Jesus ele começa a revelar sobre como é que você conquista o reino dos céus, acreditando. No último versículo ele coloca assim: olha, como você creu, acontecerá. É muito engraçado que isso traz à nossa mente que muitas pessoas que falam que têm fé, na verdade as coisas não acontecem. Uma frase que eu escutei uma vez foi o seguinte: eu posso ter 100 enfermos com fé dentro de uma igreja, mas poucos terão a cura sobre a sua enfermidade. Porque o fato de ter fé não significa praticar a fé. Esse homem, ele praticou a fé. Ele falou para Jesus: olha só, eu sou um homem de autoridade, e o que eu falo é cumprido. E eu creio que o que o Senhor falar será cumprido também. E outra curiosidade que vale a pena aqui é que o centurião, Jesus era um judeu, Então, para o judeu, dentro da cultura
cultura judaica, ele não podia nunca entrar dentro de um lar do centurião, porque era considerado como um lar impuro, e pelo fato de ser impuro, você se tornava impuro, né? Então, era proibido pela lei mosaica, você ter esse contato de ficar impuro. Então, por isso que ele fala: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, né? Mas só diz uma palavra e o meu servo ele será curado. E assim Jesus ficou encantado. Jesus admirou-se, né? A Bíblia fala, Jesus admirou-se pelo tamanha fé. Ele fala que, olha, em Israel, olha que ele estava conversando com os judeus, ele estava ensinando os judeus, tinha discípulos lá do dele, ele falava: em Israel não encontrei tamanha fé. Mais à frente nós vamos ver Jesus chamando Pedro, né? Olha que Pedro anda pelas águas, né? Ele dá alguns passos e depois começa a afundar. E ele fala: homem de pequena fé. Só que nesse momento ele fala: olha, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Ele está chamando esse centurião exatamente para dentro de uma doutrina. Ele está falando assim: olha, se vocês querem alguma coisa dos céus, é assim, tem que acreditar, né? Vocês têm que fechar os olhos e acreditar. O melhor exemplo foi o que o centurião disse: eu digo aos meus soldados, né, que eles vão, né? Eles vêm. Falo para o meu servo: faz, ele faz. E aí é aquela mesma coisa, é se entregar na fé e acreditar que já aconteceu. Aqui Jesus já está ensinando já a discípulos, né, aos judeus, a todos nós, como nós nos devemos nos comportar pela fé. Não o fato só de acreditar, mas crer e praticar. E ele jogou, né? Ele jogou: olha, eu creio. E nesse momento que aí Jesus também dá essa chave: já que você creu, acontecerá, tá? Aqui, esse centurião aqui, ele tira muitos paradigmas, ele entra dentro de uma linha de que Jesus ele não veio salvar os que já estavam salvos, né? Botar aqui entre aspas, mas ele veio exatamente para os que precisavam. E como eu volto a falar, dentro da lei judaica, ela não permitia que o judeu entrasse em casa de um gentil, pois os lugares que os gentios moravam eram considerados imundos. Então ele não podia, por isso que ele fala: não entre em minhas moradas, né? Não sou digno de entrar em minha morada. E Jesus fala assim: cara, o seu servo está curado porque você creu. Isso é o que importa para o reino dos céus. Bem, meus queridos irmãos, esse é o podcast de hoje. Muito obrigado, meu nome é Jorge Teles, sou criador do canal Fé e Bom Ânimo, e me encontre lá nas redes sociais, né? No @Fé e Bom Ânimo, tudo junto e sem acento. E se você entrou agora nesse podcast, quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, vai lá no meu site, se cadastra. Eu tenho um programa onde você irá cadastrar o seu e-mail e todos os dias você irá receber um versículo, um subcapítulo da Bíblia, né, com esse áudio aqui via podcast. E também agora eu comecei a postar vídeos no YouTube que também tem esse esclarecimento. Tá ok? Fiquem com Deus, até o próximo podcast. E eu sempre no final do podcast eu faço uma oração. Eu peço: Pai, em nome de Jesus, né, eu entrego a vida desse meu irmão, para que o dia dele seja abençoado, para que ele possa se entregar em fé a Ti, Pai. Eu não sei qual é o problema que ele está passando no momento, se é uma enfermidade, se é uma crise financeira, se é uma desunião familiar, aquilo que não vem de Ti. Nós quebramos nesse exato momento toda a situação terrível sobre a vida dessa pessoa e já colocamos prosperidade sobre a vida dela, já colocamos na palavra prosperidade, colocamos saúde para ela, colocamos união familiar, colocamos controle da sua vida financeira e principalmente que ela possa ser uma bênção na vida de outras pessoas, espalhando o bem, e para que possamos viver como irmãos em paz e harmonia, uns ajudando uns aos outros. É o que desejo sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.